Olá pessoal, tudo bem? É isso aí, Edmilson aqui mais uma vez e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito importante, um assunto aí que muitas pessoas ficam em dúvida, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que nessa videoaula rápida que nós vamos resolver ou sanar essa dúvida aí, tá bom? Que dúvida é essa? Muitas pessoas costumam falar assim, a energia 127 ou 110, ela gasta mais, consome mais que a energia 220. Só que agora, isso é verdade? Procede? Não, pessoal, não procede, tá bom? Em instalações residenciais, onde a energia é 127 ou 110, e também tem outras residências que são 220, não consome mais. O que tem muito no mundo afora é instalações mal feitas, né? Isso aí é fato. Instalações mal feitas. Então, fazer aqui um exemplo bem breve aqui no quadro aqui, para tirar a dúvida de vocês. Uma instalação 127, deixa eu ver se está dando para ver. 127 volts, certo? E uma instalação versus instalação 220 volts. Correto? Tá dando para ver aí? Então, o que acontece? Vamos supor que você tenha aí 1000 watts de potência. Separar aqui, certo? Você tem aí 1000 watts de potência na instalação 127. 1000 watts. Correto? E agora vamos supor que você tenha também 1000 watts de potência, né? Na instalação 220. Qual vai consumir mais? Isso aqui é o ponto, pessoal. Se for bem instalado, se for uma elétrica feita por um profissional, vai gastar a mesma coisa. Por quê? Porque o que manda no consumo não é a tensão 127 ou 220, mas sim a potência, que é 1000 watts. 1000 watts na 127, 1000 watts na 220. Ou seja, se não mudou a potência, mudou apenas a tensão, não irá consumir diferente, tá bom? O consumo será a mesma coisa, tá? Então isso é bom para ficar conscientizar aí, que eu já vi muita gente me questionando, Edmilson, mas a 110 gasta mais. Não, não gasta mais, tá? Isso aí é um mito que se espalhou pelo Brasil afora. Acho que até pelo alguns outros países aí tem esse mito. Só que não é verdade. É isso aqui, ó. Agora, se eu mudar, se eu colocar aqui ao invés de 1000, se eu colocar aqui 2000 watts, aí sim irá consumir. Por quê? Porque eu mudei a potência. Permaneceu as tensões, porém eu mudei a potência. Então aqui eu tenho a instalação 127 watts com 1000 watts de potência. E aqui eu tenho uma instalação 220 volts com 2000 watts de potência. Então mudou a potência, mudou o consumo. Deu para entender? É isso aí. Entende? Então pode esquecer isso aí que eu vou colocar 110, vai consumir mais. Não. Eu sei que pode surgir comentários e tal. Existe sim uma situação que faz as pessoas, por ser mal explicado, não tem um detalhamento, as pessoas pensam isso, que consome mais. Mas a única vez que você gasta mais numa instalação 127 em relação à instalação 220 é somente no cabeamento, nos cabos. Tá bom? Por quê? Porque sim, nos cabos, uma instalação 127, aí eu vou mudar de novo aqui, tá bom? Vou colocar aqui agora
vou mudar os números. Vou colocar aqui agora uma instalação de 10.000 watts. Vamos supor que eu tenho uma instalação de 10.000 watts. Tanto na 127, tanto na 220. Então, muda o quê? Os condutores, os cabos elétricos. Na 127, na instalação 127, eu vou precisar usar um cabo mais grosso. Suponhamos, só uma suposição, que nessa instalação aqui, um cabo de 6 milímetros me atenderia? Ou melhor, um cabo de 10 milímetros. Vamos dizer que me atenderia aqui, 10 milímetros. Certo? Só uma comparação, né? Não estou fazendo um cálculo preciso aqui, só uma comparação. Aqui, já pediria para mim colocar o dobro. Se existisse um cabo de 20 milímetros, não existe no mercado, eu não conheço um cabo de 20, de 16 milímetros já pula para 25 milímetros. Mas se existisse um cabo de 20 milímetros, eu teria que dobrar o diâmetro do... no caso aqui, eu poderia usar um cabo de... Se eu usaria um cabo de... Desculpa. Se eu usaria um cabo de 10 milímetros aqui, aqui eu poderia usar metade. Se existisse um cabo de 5 milímetros, eu poderia usar um cabo de 5 milímetros. Como não existe, então uso de 6 milímetros. Tá bom? Jogando um pouquinho a mais, porque o de 4 já fica baixo, né? Então joga um pouquinho a mais, 6 milímetros. Então, sim, o cabo 6 milímetros é mais barato, financeiramente falando, né, do que o cabo 10 milímetros. Então, sim, nesse ponto, você gasta mais na energia 127. Um chuveiro 127, vamos dizer um chuveiro de 5.500 watts, ele vai pedir um cabo 10 milímetros. Mas, se for 220 a instalação, você pode então estar usando um cabo menor. Por quê? Porque 220 a corrente é a metade, tá? É somente metade da corrente na 220. Então, aqui eu tenho um cabo de 10 milímetros, aqui eu posso usar um de 6, porque no 220 a corrente muda, tá, pessoal? Então, quem comanda, novamente, o diâmetro de cabo não é a tensão, mas sim a corrente. Então, se a corrente aqui é menor, eu posso usar um cabo menor. A corrente aqui é maior, eu tenho que usar um cabo maior. Mas o consumo em si, se eu fizer a instalação bem feita, bem dimensionada, o consumo em si não vai mudar, porque quem manda no consumo é a potência. Tá bom, pessoal? Potência em watts. É esse aqui que está sublinhado que manda na potência. Tá bom? Então, se você tem uma instalação de 10.000 watts, 127, bem instalada, feita por um profissional. Você tem uma instalação de 10.000 watts, 220 volts, também feita por um profissional, considerando todos esses fatores que eu falei, então sim, sua instalação está ok. Se a potência é igual, você vai pagar mais ou menos a mesma coisa. Não vai gastar mais por ser 127, desde que seja bem feito, tá bom? Então, se você gostou aí dessa dica, você pode estar se inscrevendo aí no canal, dando aquele joinha, ativando as notificações, tá bom? Também, se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, você pode estar aí curtindo esse vídeo, tá? Compartilhando, tá bom? E seguindo a gente também no nosso Instagram, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Ótima tarde.